Olá, pessoal. Sou Álvaro Peixoto, diretor-geral da Barenbrug do Brasil, e todos sabemos do papel importante da agricultura brasileira no mundo. Mas o Aurélio Pavinato, CEO da SLC Agrícola, nos conta no episódio do Bate-Papo Barenbrug de hoje como a SLC figura entre as principais produtoras de grãos e fibra do Brasil e como vem se preparando para se fortalecer ainda mais. Vale a pena a gente conferir juntos. Vem comigo, hein? Olá, tudo bem, Pavinato? Como vai? Tudo bem, Álvaro. Obrigado pelo convite de participar dessa discussão. O convite veio em primeira mão para você, Pavinato, porque é sempre um prazer trocar uma ideia com você. É um bate-papo super informal aqui, com um grande objetivo de criar conteúdo, trazer informação para os profissionais do agronegócio, pessoas que gostam, como a gente, né, do agronegócio, que vivem esse negócio todo dia e que sempre tem alguma coisinha que a gente aprende entre nós, com uma conversa informal. E eu queria te pedir uma gentileza, Pavinato, só para a gente começar, você falar um pouquinho sobre a sua carreira, como você começou, até chegar aí hoje como presidente da SLC Agrícola, por favor. Maravilha, essa é uma pergunta que eu gosto de responder, porque eu tenho orgulho da minha história. Eu sou filho de pequenos produtores da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Vista Gaúcha, e de lá eu fui fazer o segundo grau, Colégio Agrícola Frederico Westphalen, e depois a faculdade em Santa Maria, formei como agrônomo. Depois continuei estudando, eu formei mestrado em Ciência do Solo na URGS, em Porto Alegre, depois doutorado em Ciência do Solo, e depois toda a formação de gestão, que é através da Fundação Dom Cabral e as parcerias, os cursos que eu fiz nos Estados Unidos, lá na Kellogg School of Management, e no INSEAD na França. E agora estou cursando um curso lá em Harvard, o OPM, o Honor President Management. Então, a minha história foi uma história... eu vim da agricultura, optei por continuar na área, eu visualizava que tinha um futuro promissor, e então eu tive uma formação básica fundamentada no agronômico e principalmente na parte de ciência do solo, e agora estou investindo cada vez mais na formação em gestão. Muito bom, Pavinato. Ou seja, não parou de estudar um minuto, né? Não dá para parar de estudar. Não dá para parar de estudar. Se você pode estudar, você desatualiza. E buscando conhecimento a todo momento, né? Super legal isso. Muito bacana. Ô, Pavinato, esse eu vejo que é uma tendência muito... É uma coisa muito presente em você, né? Essa coisa de buscar o conhecimento. No seu dia a dia, você acaba... estimulando as pessoas da SLC para que busquem também isso? Como funciona isso no seu dia a dia com esse pessoal mais jovem, em especial, que entra na empresa? Eu tenho estimulado muito a toda a nossa equipe continuar estudando, então os nossos executivos continuaram fazendo cursos a cada 3, 4 anos, renovar e fazer um novo curso e se atualizar. E a nossa equipe operacional, nós agora estamos implantando um programa muito interessante de estímulo à formação elementar para quem não tem essa formação. Inclusive, agora nós criamos um espaço de inclusão digital nas fazendas para treinar os nossos operadores a utilizar a agricultura digital, e estamos oferecendo via EAD e via presencial também o curso do ensino fundamental e do ensino médio. Então, nós temos hoje 230 estudantes dentro das fazendas que estão se formando no ensino fundamental e no ensino médio. Que fantástico, fantástico. E são, no total, de quantos funcionários hoje? Hoje nós somos 2.600 funcionários fixos e em torno de 900 variáveis, que são os safris que trabalham no beneficiamento do algodão especialmente. Fantástico. E desses aí, 200 estão hoje recebendo cursos via EAD para formação básica. Que bacana. Exatamente. Muito bom. Então, eu acredito muito que a educação tem o poder de transformar. E transforma a pessoa, transforma a família, transforma a comunidade. E nós estamos investindo fortemente em educação na empresa também, que isso gera, além de transformar a pessoa, gera engajamento no dia a dia, no trabalho que ele faz. Ele fica muito agradecido por ter tido a oportunidade de estudar, esse funcionário, e acaba sendo o nosso parceiro aí de longo prazo. Muito legal, Pavinato. É bom saber, porque assim como vocês, nós também somos uma empresa Great Place to Work, né?
E eu acho que isso é um legado que no final a empresa deixa para aqueles funcionários, né? E mesmo para a sociedade de forma geral, na comunidade onde ela atua, fazendo com que a gente não dependa só do governo, né? No final, a gente como empresa tem um papel relevante na sociedade, que é realmente construir, desenvolver esses profissionais para que eles sejam ainda melhores no futuro, né? Muito, muito bonito, eu acho que é uma iniciativa fantástica. Cada vez mais as empresas vão acabar desenvolvendo esse papel social. O ESG agora está cada vez mais forte e as empresas, na verdade, elas estão ficando cada vez mais fortes no mundo todo, né? E são corporações maiores do que os próprios estados em algumas regiões. E isso, então, cabe às empresas exercer esse papel também. Muito bom, legal, bom saber disso. Eu não sabia do esforço aí, dos treinamentos, que eu acho que são fantásticos. Muito bom, muito obrigado por compartilhar com a gente. O Pavinato, e falando um pouco sobre negócio, sobre agricultura, pecuária, né, o agronegócio como um todo, você deve estar finalizando aí a sua safra 19 e 20, né, com as colheitas agora de milho e algodão, né? Como que são as perspectivas para a nova safra que começa agora 2021? O que você tem aí especulando aí no que se refere a algodão, soja, milho e etc? Não, perfeito. A safra 19 e 20 foi uma bela safra do Brasil, da SLC também, e a conjuntura da crise, da pandemia e da crise econômica, o agro praticamente não foi afetado. E no caso do Brasil, teve a depreciação cambial que acabou beneficiando o setor. Então, em resumo, a safra 19 e 20 ela foi melhor do que o previsto inicialmente. A perspectiva para a safra 20 e 21 e safras futuras também, ela é muito promissora. Por quê? Porque essa conjuntura de um câmbio mais fraco e a previsão é que continue esse câmbio mais fraco no Brasil, torna o agro brasileiro mais competitivo. Estimula a exportação, né? Estimula a exportação, o nosso custo posto no porto em dólares ele reduz, e aí com isso a gente consegue competir no mercado internacional com maior eficiência comparando com os demais países. Nós temos uma eficiência, o Brasil tem uma eficiência produtiva dentro da fazenda fantástica, e é isso que nos coloca em posição muito favorável de competitividade no mercado internacional, apesar das limitações logísticas que nós temos no Brasil. E essa conjuntura de câmbio depreciado e com alta produtividade que nós temos é um ambiente bem favorável em termos de perspectiva de resultado para as próximas safras. Eu falo no Brasil como um todo, o setor como um todo. Juro baixo também é um outro fator bem positivo, que o produtor demanda muito capital para fazer a sua lavoura. A lavoura tem um ciclo financeiro longo e demanda muito capital. E um juro baixo ajuda. Esse momento agora é um momento histórico no Brasil, que todas as crises passadas, sempre quando acontecia uma crise, o juro disparava e encarecia muito para o produtor fazer a sua lavoura. E nessa crise atual, nós estamos tendo uma situação inversa, que nós temos um câmbio depreciado e temos uma crise econômica, mas temos um juro baixo e isso vai ajudar o produtor. Ô Pavinato, e outro dia eu estava vendo que, na verdade, a próxima safra, né, de soja e milho já está, de alguma forma, bem negociada, né, um volume bem negociado já, que é uma colheita, um plantio que praticamente não aconteceu ainda, a colheita está longe de acontecer, quer dizer, vai acontecer daqui praticamente um ano, mas que já está praticamente vendida aí. Eu ouvi dizer que no Mato Grosso já chega a 60% do volume, e o Brasil está entre 30% e 40% do volume da soja já vendida no mercado futuro. Será que a gente vai viver isso ainda por, sei lá, mais 2 anos, ou é uma realidade específica do momento pela demanda que nós estamos vivendo pela pandemia? A demanda internacional por produtos agrícolas produzidos pelo Brasil, especialmente soja e milho, ela é muito consistente e crescente. Sim. Então, como essa demanda é crescente, o mercado internacional ele prefere comprar antecipado. Então, esse cenário de vender antecipado e aproveitar as oportunidades é um cenário que veio para ficar. O Brasil já fazia isso na soja, agora passou a fazer no milho também, quer dizer, hoje o milho tem liquidez no mercado internacional, assim como a gente faz no algodão também. Então,
Então, são culturas que a gente consegue comercializar 1 ano antes, 2 anos antes, e isso veio para ficar. Isso é importante porque o produtor consegue, em momentos de repique de preços, fixar preços e, com isso, garantir margens. E o objetivo nosso da empresa é esse, é garantir margem. Deu um preço adequado, comprou os insumos, fixa a receita e já tem uma previsão de margem para a safra seguinte. Muito bom, excelente. E, quer dizer, isso faz do que esse cenário que você acaba comentando aí, põe o Brasil num cenário de competitividade muito grande. E quando comparamos Brasil e Estados Unidos, como que você enxerga as diferenças entre os dois países, que na verdade são os dois grandes produtores mundiais de alimento, né? E exportadores também. Exatamente. Os Estados Unidos sempre foi o maior exportador de grãos, soja e milho. E agora o Brasil passou a ser o principal de soja, está passando a ser o principal vai passar a ser o principal de milho também nos próximos anos. Os Estados Unidos eles têm uma eficiência produtiva muito boa, os americanos, em termos de produtividade de soja. A média brasileira e a média americana, muito parecida, muito parecida. Apesar de serem, daqui a gente está com materiais tropicais e eles lá com materiais subtropicais para temperados, né? Exatamente. Milho, eles produzem muito milho, eles produzem 10 mil quilos por hectare de milho primeira safra. Nós produzimos 6, 7, 8 toneladas por hectare de milho segunda safra. Então, quando a gente coloca tudo isso junto, o nosso custo de produção, ele dentro da fazenda, ele é bem menor do que o americano. O custo posto no porto, ele acaba sendo, ainda é menor hoje em função do câmbio. O câmbio nos ajuda a ter um custo menor posto no porto. Então, os americanos, hoje eles estão sofrendo. A margem americana ela está apertada. Para quem tem terra própria... Mesmo com o subsídio que eles recebem lá, Pavinato? Basicamente, analisando assim, o subsídio que os americanos recebem seria o lucro deles. Certo. Se não tivesse subsídio, eles estariam no break-even, estariam empatando dinheiro, né? Como eles têm um subsídio, eles acabam tendo um lucro sempre, eles também fixam o futuro e aproveitam oportunidades. Então, mas o setor como um todo americano, ele está com margens baixas, né? Hoje o setor no Brasil está com margens melhor do que nos Estados Unidos. Me dá a impressão também que o agronegócio nos Estados Unidos não é tão importante na balança comercial como é para nós aqui no Brasil, né? Lá eles têm a indústria de base, tem a indústria de transformação muito fortes, né? O que diminui um pouco o impacto ou a presença do agronegócio na balança comercial, né? Então aqui a gente acaba tendo, não sei, parece que um interesse maior de que o agronegócio dê certo, né? De alguma maneira, né? O agronegócio ele é mais importante para o Brasil do que ele é para os americanos. Apesar de que o agro americano ele é maior do que o agro brasileiro. É muito grande, exatamente. Eu estou falando disso, porque minha filha estava estudando história há pouco tempo, história americana, né? E veio me perguntar, e exatamente foi esse o tema que surgiu, e eu estava explicando para ela, não conseguia entender, porque de alguma forma os livros trazem percentagens, né? O quanto representa o agronegócio no total da economia americana. E, ao mesmo tempo, como ela pode ser tão importante na exportação, né? Então, ela não entendia isso. E aí a gente começou a discutir, foi exatamente esse ponto que você trouxe aí. É muito grande, é muito maior do que o mercado brasileiro, de alguma maneira, né? Exatamente. Dá em torno de 50% maior o agro, 50%, depende do ano, depende dos preços. 70% maior o agro como um todo americano comparado com o agro brasileiro. Então o agro... Só que lá o PIB é quase 20 trilhões de dólares. E o nosso PIB agora está 1,5 trilhões de dólares. Né? Seria próximo de 3, né? Então o nosso PIB é muito pequeno comparado com o PIB, é 1,8, depende do câmbio, né? Sim. Ele é 10% do PIB americano. Muito diferente. Então é muito diferente. Então aqui o agro realmente é importante para a economia do país, coisa que lá ele é importante também, mas numa expressão muito menor. Exatamente, Pavinato. Muito bom. O Pavinato, e o algodão segue sendo o principal negócio da SLC ou os grãos passaram o algodão? Como funciona hoje? Hoje também vocês são, acho que, o maior ou o segundo maior produtor de algodão do Brasil, né? Somos aí o segundo em termos de área plantada. Primeiro em exportação, né?
O algodão, ele dá em torno de 50% da nossa receita é algodão, e aí em torno de 40 soja e 10 milho, né? São os três principais produtos nossos, né? E o algodão segue uma tendência similar, Pavinato? Como está isso? Porque a indústria têxtil sofreu um pouquinho mais do que a de alimentos, né? O algodão, ele teve uma queda de preço bem forte quando chegou a crise, chegou a pandemia, em função da dúvida em relação ao consumo. E, então ele caiu de 70 centavos por libra para 50 centavos. Uhum. Agora ele já recuperou, hoje está na faixa de 62, 63 centavos por libra o preço do algodão, então está em torno de 10, 12% mais baixo do que estava o ano passado. Uhum. Como o câmbio depreciou 30%, aí de 4 para 5,20 que está hoje... Continua um bom negócio. Então essa depreciação do câmbio, ela compensa essa queda no preço do algodão. Então, quando a gente olha a margem da cultura com esse câmbio, com esse preço, praticamente não teve alteração de margem da cultura da safra passada versus a safra futura. Então, e aí, novamente, no caso do algodão, o Brasil tem uma competitividade muito forte. A nossa produtividade, no caso do algodão, é praticamente duas vezes a produtividade americana. A média brasileira é em torno de 1.700, 1.800 quilos por hectare, e a média americana é 900 quilos por hectare. E isso torna o Brasil muito mais competitivo. E no caso do algodão, o custo logístico para levar até o porto, ele representa ali 7, 8% da receita somente, comparado com a soja, que representa aí 20%. E então o Brasil não perde tanto competitividade na logística do algodão. Então por isso que o algodão, o Brasil está conquistando, está ocupando espaço de outros países. Os americanos, inclusive, agora estão reduzindo a área plantada em função do preço baixo, e o Brasil vai manter a área, ou talvez reduzir um pouquinho na safra atual, mas ao longo dos anos o Brasil está aumentando a área plantada e ocupando um espaço aí maior no mercado internacional. Eu me lembro, Pavinato, quando eu conheci e comecei de alguma forma, conhecer um pouco mais o trabalho da SLC, o Brasil era o quinto, o sexto maior produtor de algodão, hoje acho que está em quarto, é isso? Quarto maior produtor mundial, né? Exatamente. Hoje é Índia, China e Estados Unidos, e depois o Brasil em termos de produção. Em termos de exportação, o Brasil é o segundo. Hoje os Estados Unidos é o principal exportador e o Brasil é o segundo maior exportador de algodão. Hoje o Brasil já produz 10% do algodão mundial. Muito bom. Então já é uma produção bem expressiva. O Brasil já começa a fazer parte da formação de preços. Começa a interferir na formação de preços do mercado internacional do algodão, assim como acontece na soja. A soja, o Brasil produz 1/3 da soja do mundo, então o Brasil hoje é um formador de preço de soja. Depende de como é que vai o desempenho aqui, ele forma preço de soja. Dá para dizer que a SLC tem um papel importante nisso, né? Porque se vocês são um grande player no mercado brasileiro de alguma maneira, né? Com certeza. A SLC, outros grandes produtores do Brasil têm um papel importante, e tem um papel importante em difundir e vender a imagem do agro brasileiro, né? O agro brasileiro, a gente olhando a evolução das exportações nos últimos 20 anos, o Brasil exportava 20 bilhões de dólares do agro como um todo em 1999. E agora, em 2019, exportou quase 98 bilhões de dólares. Quer dizer, o Brasil quintuplicou as suas exportações. Então, as empresas grandes têm o seu papel, elas têm que dar um exemplo para os demais, exemplo de tecnologia, exemplo de eficiência, exemplo de gestão de pessoas, exemplo de respeito ao meio ambiente. Então, as empresas elas têm que dar o exemplo, na verdade, e ajudar a desenvolver o agro como um todo. Daí. Muito bom, Pavinato, excelente. Pavinato, só para a gente trazer um pouquinho para a cadeia de proteína animal, como que você enxerga hoje esse negócio e se a SLC tem planos de entrar na proteína animal também, com integração lavoura-pecuária e etc.? A integração lavoura-pecuária é um sistema muito eficiente e ele é sinérgico. A lavoura beneficia a pecuária beneficia a lavoura. Então, é um sistema desenvolvido pela Embrapa e que está dando muito certo no Brasil. Então, você acaba gerando maior valor no hectare de terra que você tem, que você opera. E por isso que nós estamos entrando com integração lavoura-pecuária forte na empresa, já iniciamos há 3 anos atrás, e a tendência nossa é expandir bastante, buscando maximizar a eficiência de uso do sistema. Ele traz o benefício de você
produzir quilos de carne numa lavoura que você produziu a soja, produziu um milho com braquiária, põe a pecuária depois do milho em cima da braquiária. Ou uma lavoura que você colocou soja, coloca a braquiária e coloca o gado depois. E, além disso, essa palhada de braquiária que acaba exercendo um papel bem importante na sustentabilidade do sistema. Exato. Adiciona matéria orgânica ao solo, sequestra carbono e torna o sistema produtivo mais eficiente. Tem um valor de qualidade de solo importante aí também. Inclusive, agora a Embrapa lançou a avaliação de qualidade de solo. A doutora Ieda, lá da Embrapa de Brasília, lançou o método para você medir a qualidade do solo, indicadores de qualidade do solo. E é bem interessante, um sistema bem manejado, ele tem muito mais qualidade. E ele é muito mais resiliente aos eventos climáticos adversos. Sim. E a gente tem muita experiência nisso, e assim nós temos que construir o nosso sistema produtivo, um sistema cada vez mais eficiente, mais resiliente, mais estável e mais produtivo. É impossível pensar hoje na agricultura tropical sem ter a forragicultura integrada, né? É muito complicado hoje imaginar a sustentabilidade desse sistema, o aumento de produtividade, etc., sem cuidar do perfil de solo brasileiro, né? Exatamente. A matéria orgânica, no solo tropical, o carbono, a matéria orgânica do solo, ele é um indicador de qualidade do solo. E na medida em que se você faz um preparo convencional, por exemplo, à medida que passam os anos, vai reduzindo e o solo vai ficando mais pobre e mais frágil. Sim. E você ter um sistema de manejo adequado, adição de matéria orgânica intensa, o solo vai ficando mais fértil, mais resiliente, mais produtivo, mais estável. E agora, de acordo com o que todo mundo está querendo agora, sequestra carbono também, que é um papel importante. E o único local que nós temos para sequestrar carbono dentro da fazenda é no solo, né? E a tendência nos próximos anos agora é fortalecer isso. Muito bom, Pavinato. Nossa, a conversa está muito gostosa, tá? Bem agradável. Quero te agradecer muito por isso. E tem um bate-papo tá gostoso, mas infelizmente a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o tempo, que ele vai vai ficando muito grande, infelizmente. Pavinato, para a gente terminar, queria que você pudesse falar um pouco sobre os desafios que você vê para a SLC nos próximos anos e mesmo para a agricultura brasileira. O agronegócio brasileiro, o que realmente desafia o produtor brasileiro hoje no sentido de continuar esse caminho e essa relevância que tem? O agro brasileiro exporta praticamente 50% dos grãos que são produzidos aqui no Brasil, nós exportamos. E felizmente o mercado internacional vai demandar mais nos próximos anos, nós vamos crescer a área plantada e vai crescer as exportações. O desafio do agro brasileiro, o desafio nosso da SLC Agrícola, a SLC Agrícola está indo muito bem, obrigado, resultados muito, muito bons nos últimos anos, especialmente, mas nós temos um desafio, e eu listo dois, na verdade. Acho que o tema sustentabilidade e o tema inovação são dois temas que estão palpitando e tem um espaço grande a ser ocupado. E nós, como referência no setor e como líder no setor, nós queremos ocupar esses espaços e continuar sendo referência e continuar dando exemplo para os demais produtores, para a cadeia como um todo, de que é possível você ter um sistema produtivo muito sustentável, cada vez mais sustentável, e utilizando a inovação como ferramenta para a sustentabilidade. A inovação para você usar os insumos com mais eficiência, ou seja, é mais sustentável. Obter mais produtividade, ou seja, produzir mais com os mesmos recursos, é mais sustentável. E, além disso, ter toda a sustentabilidade social que eu comentei anteriormente, que nós estamos trabalhando fortemente e que quem trabalha no campo passa a ter prazer de estar lá no campo trabalhando. Aquela história, no passado, quem queria crescer na Carilha tinha que ir para a cidade, né? Exato. E hoje o agro está atraindo profissionais capacitados e nós queremos fortalecer essa atração e nós trazer profissionais capacitados, os melhores do mercado, para vir trabalhar para o agro e ajudar a desenvolver tecnologicamente o agro como um todo, como cadeia. E aí o Brasil realmente fazer o diferencial, não ficar no produto básico sem valor agregado. Aí a agregação de valor
no produto e também na parte tecnológica, vai fazer a diferença lá na frente em termos de criação de valor para o país, não para uma empresa especificamente. Então, esse é o futuro do agro brasileiro. Acho que nós temos que sonhar com o agro brasileiro com muito mais valor agregado. E o PIB brasileiro continuar crescendo e o PIB do agro continuar crescendo muito. E aí o investimento em inovação tecnológica e nós passar a ser exportador de tecnologia, é isso que vai fazer. E nós vender o produto já com alto valor agregado, não exportarmos somente a matéria-prima, como a gente faz muito hoje, né? Então, isso eu acho que é um projeto a nível de país que precisa ser trabalhado e investido para a gente construir esse futuro promissor, porque potencial nós temos. Felizmente, hoje, olhando a nossa área plantada do Brasil, com grãos, dá 47, 48 milhões de hectares. Aí tem a segunda safra, dá 67 milhões de hectares. Mas o Brasil tem áreas disponíveis, especialmente de pastos, que podem ser convertidos para nós plantar 100 milhões de hectares. Assim como os Estados Unidos planta 120 e poucos milhões de hectares, a Índia planta 114 milhões de hectares, a China planta 118 milhões de hectares com grãos, isso com grãos. E não tem a mesma eficiência, obviamente, né? Exatamente, o Brasil tem potencial para isso e o mundo vai demandar esses produtos que nós vamos produzir. Então, não é que nós aumentar a área plantada se não tiver demanda. Então, o mundo vai demandar esses produtos ao longo das próximas décadas, né? Então, por isso que eu tenho uma visão muito, muito otimista em relação ao futuro do agro brasileiro, mas trabalhar muito tecnologicamente e realmente ser um agro referência no mundo em sustentabilidade e em inovação. Muito bom, Pavinato. Essa é a nossa aptidão como brasileiros, não tenho dúvida disso. Acho que é isso aí mesmo. E eu acho que as próximas gerações vão viver isso de uma forma muito mais pujante do que o que a gente está vivendo hoje, né? Vão ver um agronegócio, se a gente conseguir encontrar esse caminho, como você comentou aí, de uma forma muito mais retilínea, talvez, né? Exatamente. Muito bom. Pavinato, eu quero te agradecer pelo bate-papo. Foi muito bom. Acho que a gente trouxe aqui assuntos diversos. Eu sei que isso faz parte do seu dia a dia, esse bate-papo sobre o agronegócio com os investidores da SLC, com as equipes de trabalho de forma geral, mas tem muita gente que trabalha no agro brasileiro que não tem, infelizmente, a visão, essa visão que você trouxe hoje para nós. Quero te agradecer muito. Foi muito bom. Obrigado pelo convite. Foi um prazer participar desse debate, que é um assunto que eu gosto muito. É muito gostoso mesmo. Se deixar, a gente fica horas aqui, né? Exatamente. Obrigado.